Presidente do TSE mantém ministro Barroso como relator do registro da candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Saiba o que é permitido na propaganda eleitoral 2018 que já está na rua. Ministro diz que a Polícia do Rio recusou a ajuda da PF para investigar caso Marielle Franco. Lava Jato no Rio prende ex-superintendente do Banco Prosper. Número de pessoas que desistiram de procurar emprego é recorde. Morre aos 76 anos a rainha do Sol, Aretha Franklin. Governo da Itália declara guerra à empresa que administrava viaduto que desabou. França lidera um novo ranking da FIFA e o Brasil é o terceiro. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Você já deve ter ouvido falar do financiamento coletivo, captado por meio da internet, também chamado de vaquinha virtual. Pois é, apenas 3 candidatos concentram 90% de tudo que foi arrecadado nessa modalidade. E a partir de agora, nós vamos ver como os candidatos farão para atrair os votos de eleitores, porque começou hoje a propaganda eleitoral nas ruas. Na reportagem, você vai saber o que os candidatos podem ou não fazer na campanha. A partir de hoje, os candidatos podem distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeata ou usar carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, o que pode ser feito até às 22 horas do dia que antecede a votação. Mas é proibida a realização de showmício para promover o candidato, assim como a exposição de outdoor. Também está vedada a confecção, utilização e distribuição por comitê ou candidato de camisetas, chaveiros, bonés, cestas básicas ou outros itens que possam dar vantagem ao eleitor. O candidato, o partido, eles podem ser punidos, assim como questão de penalidade de multa, como reclusão também. Existem alguns crimes eleitorais, como a captação ilegal de voto. Então esse é um crime eleitoral que gera consequências e esse tipo de comportamentos, como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, isso gera realmente consequências negativas para o candidato e para o partido, como até um cancelamento do registro de candidatura ou até mesmo do diploma dele. Ele pode realmente sofrer isso na justiça como uma penalidade e perder realmente o registro e até mesmo a diplomação que ele obteve com a eleição. A utilização de bandeiras ao longo de vias públicas é permitida, mas elas não podem atrapalhar o trânsito de veículos e nem a passagem de pedestres. Além disso, devem ser facilmente removidas. E atenção! Em imóveis particulares, a lei permite apenas a fixação de papel ou de adesivo com dimensão que não ultrapasse meio metro quadrado. E aqueles adesivos perfurados usados no vidro traseiro dos carros estão liberados. Quem não cumprir as regras pode ser penalizado. Esse tipo de pintura em bens públicos ou em fachadas particulares, isso não é permitido. Agora bandeiras em geral, folhetos, santinhos, isso tudo é possível sim. Na internet, as campanhas eleitorais também estão liberadas, mas com regras novas. É proibido usar robôs ou perfis falsos e fazer propaganda em sites oficiais. Pode fazer propaganda não paga em sites do candidato, partido e redes sociais. Também está liberado pedir voto por aplicativo de mensagem, mas o eleitor pode bloquear se quiser. A lei permite que o candidato pague por serviços de impulsionamento. Ou seja, para que informações do candidato apareçam nas redes sociais. Só não vale usar o serviço para denegrir o adversário. O Ministério Público vai estar vigilante quanto a isso, essa propagação desenfreada e que possa configurar um abuso, diante da capilaridade da internet. Então, primeiro, o legislador pensou dessa forma. Vamos dizer quem pode, no caso, partido, coligação, candidato. Lógico que não impede o eleitor de se manifestar livremente sobre o seu apreço. Isso, diversos precedentes do tribunal colocam de forma bem clara. A livre manifestação do pensamento é proteção constitucional, Mas, obviamente, aquele que faz com a intenção de
propagar, ele vai ser objeto de alguma ação por parte dos órgãos fiscalizadores e dos próprios candidatos adversários. Já em jornais impressos, os candidatos podem fazer a divulgação paga de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas, respeitadas as medidas para cada formato. E é obrigatório que apareça no anúncio o valor pago pela divulgação. Já o tradicional horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa só no final do mês, no dia 31 de agosto. E uma das maiores novidades este ano é o financiamento coletivo captado por meio da internet, o crowdfunding, ou as chamadas vaquinhas virtuais. As votações se encerraram nesta quarta-feira. E olha, somente 3 candidatos concentraram 90% do 1,3 milhão de reais arrecadado pelos presidenciáveis por essa modalidade. Líder nas pesquisas eleitorais, embora esteja preso em Curitiba, o ex-presidente Lula, do PT, obteve sozinho, até agora, 45,9% do total arrecadado pelos presidenciáveis nas vaquinhas online, R$ 593 mil. João Amoedo, do Novo, e Marina Silva, da Rede, são o segundo e terceiro, respectivamente, que mais arrecadaram por meio de crowdfunding, na fase de pré-campanha. O empresário que estreia nas urnas neste ano pelo Partido Novo obteve 27,2% do dinheiro doado por meio das plataformas online, R$ 351 mil. E Marina Silva tem 17%, R$ 220 mil. Jair Bolsonaro, do PSL, Henrique Meirelles, do MDB e José Maria Emael, do DC, não registraram vaquinhas oficiais para arrecadar doações pela internet. O PSL, no entanto, criou uma vaquinha em um site. A legenda arrecadou R$ 321 mil no período pré-campanha. Segundo especialistas, no caso de candidatos que eventualmente tenham o registro negado pela Justiça Eleitoral ou desistam da candidatura após protocolar o pedido, o dinheiro das vaquinhas pode ser repassado para o partido. Nesta eleição, a principal fonte de financiamento de partidos e candidatos é o Fundo Eleitoral, de 1,59 bilhão de reais, criado com dinheiro do orçamento da União para ajudar a bancar as campanhas, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu em 2015 as doações eleitorais de empresas. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, decidiu manter o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente da Corte, o relator do registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao Palácio do Planalto. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta quinta-feira ao TSE que já comece a contar o prazo para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestar sobre o questionamento do registro da candidatura do petista à presidência da República. O PT registrou nesta quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília a candidatura de Lula à presidência da República em uma chapa com o ex-prefeito Fernando Haddad como candidato a vice. Até a tarde desta quinta, chegaram ao TSE 6 impugnações da candidatura, uma das quais protocolada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, horas depois do registro de Lula como candidato. A procuradora Raquel Dodge questionou a candidatura de Lula na noite desta quarta-feira ao TSE. Quando acontece uma situação desta, o candidato é notificado e, após a notificação, a defesa tem 7 dias para se manifestar sobre o questionamento e contestar, indicando até testemunhas. Raquel Dodge, em documento enviado nesta quinta-feira ao tribunal, já pede que comece a contar o prazo para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestar. A procuradora afirma que os advogados do ex-presidente já tomaram ciência da impugnação, porque se manifestaram no processo pedindo que a Corte declare quem será o relator do pedido de registro. O registro da candidatura foi distribuído após sorteio ao ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também é relator da impugnação apresentada por Raquel Dodge e de mais uma de autoria do candidato Jair Bolsonaro. Outras 4 ficaram também por sorteio com Admar Gonzaga. A defesa de Lula questionou então quem deveria ser o relator. Os advogados de Lula teriam pedido ao TSE
para esclarecer se Barroso deve ser mantido relator do registro ou se a análise deveria passar para Admar Gonzaga. A cúpula do PT avalia que a postura da Procuradoria-Geral em relação ao registro da candidatura de Lula reforça o discurso de que o ex-presidente é perseguido pela Justiça e deve servir de combustível para a estratégia do partido. Com o aval de Lula, a ordem dentro do PT é manter o enfrentamento com o Tribunal Superior Eleitoral para fortalecer a tese de vitimização do ex-presidente. Na opinião de dirigentes petistas, isso será fundamental para a transferência de parte do eleitorado de Lula para Fernando Haddad, hoje candidato a vice e seu provável substituto na urna. Eu estava com o presidente Lula agora, informamos os procedimentos do registro da sua candidatura ontem, também a reação ao registro por parte da Procuradoria. Nós já esperávamos uma reação, mas o dispositivo da lei da ficha limpa que prevê para que casos como o dele possam ser revistos pelos tribunais superiores, ele está ciente disso e sabia que nós íamos acionar os tribunais superiores. Então, nosso objetivo é justamente esse, né? Que aquele dispositivo da lei seja acionado e que ele possa disputar a eleição. Questionado mais cedo sobre quem deveria ser o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou apenas que a Corte fará o que é correto. Para resolver as dúvidas, Barroso encaminhou o questionamento à ministra Rosa Weber, que, na condição de presidente do TSE, definiu agora há pouco o relator do registro da candidatura de Lula. Rosa Weber decidiu manter o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente da Corte, como relator do registro da candidatura do petista. O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba, condenado pela segunda instância da Justiça no caso do triplex do Guarujá a uma pena de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa condenação enquadra o ex-presidente na lei da ficha limpa e pode torná-lo inelegível. Mas essa questão ainda terá de ser decidida pelo TSE. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, rejeitou um pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar do debate da Rede TV, que será realizado nesta sexta-feira. Para o ministro auxiliar do TSE, o pedido não poderia sequer ser analisado. Os 13 candidatos à presidência da República declararam patrimônio somado de 834 milhões de reais em uma curva que parte do zero e chega a quase R$500 bilhão. O destaque é a declaração do ex-presidente Lula. O petista tem quase 8 milhões de reais em patrimônio, um aumento de 852% em relação a 2016. Os candidatos são obrigados a apresentar a declaração de bens para a Justiça Eleitoral. E essas informações são públicas. Os valores reais, no entanto, geralmente são bem superiores ao declarado, já que os políticos divulgam apenas o valor venal de imóveis e não o quanto vale no mercado. Cabo Daciolo, do Patriota, declarou que não tem nenhum bem. Álvaro Dias, do Podemos, tem um patrimônio de 2.889.000. A maior parte em cotas e participação em empresas. Ciro Gomes, do PDT, diz ter R$1.695.000 em bens. O maior valor declarado é referente a um apartamento. Emael, da Democracia Cristã, declarou R$6.135.000. O maior valor informado à Justiça Eleitoral é de um empréstimo de quase 2 milhões. Já o tucano Geraldo Alckmin disse ter um patrimônio de R$1.379.000. O maior valor é uma aplicação em um plano de previdência. Guilherme Boulos, do PSOL, declarou R$15.416. Segundo o candidato, o valor é referente a um veículo. O ex-ministro Henrique Meirelles tem uma fortuna invejável. Foram declarados R$377.496.000. O candidato do MDB fez fortuna no setor financeiro e a maior parte do dinheiro dele está investido justamente em ações. Jair Bolsonaro, do PSL, possui R$2.286.000 em bens.
O maior valor declarado foi o de uma casa. João Amoedo, do Novo, é o candidato mais rico. Ele declarou 425 milhões de reais em patrimônio. A maior parte está em aplicações de renda fixa. O candidato também fez fortuna no mercado financeiro. João Goulart Filho, do PPL, informou à Justiça Eleitoral bens no valor de R$ 8.591.000 reais. Desses, quase 6 milhões estão aplicados em cotas e participações em empresas. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, declarou um patrimônio de R$ 118.835 reais. O maior valor é o de uma casa. Vera Lúcia, do PSTU, declarou R$ 20.000 reais, valor que é referente a um terreno. Já o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou uma declaração de R$ 7.987.000 reais. Em relação a 2006, quando se candidatou pela última vez, a evolução patrimonial foi de 852%. A maior parte do patrimônio dele está investido em um fundo de previdência privada. Esse aumento de patrimônio foi alvo de muitos questionamentos, mas, em nota, o Partido dos Trabalhadores destacou que o patrimônio do petista é fruto das palestras do ex-presidente. Nós falamos agora há pouco que o patrimônio de Luiz Inácio Lula da Silva é de quase 8 milhões de reais, um aumento de 852% em relação a 2016. Nós falamos 2006, mas não, a comparação em relação ao ano de 2006. Pedimos perdão pelo erro e mudamos agora de assunto. Vamos falar sobre cobrança bancária. Nos últimos 12 meses, os bancos fizeram menos operações de empréstimos. Culpa da crise, do desemprego e do medo de calote. Para melhorar a situação, demitiram funcionários e passaram a cobrar mais tarifas. Existem os pacotes, mas os clientes nem percebem algumas pequenas cobranças. E de centavo em centavo, o banco enche o cofre. Ela ganhou o apelido de Rainha das Reclamações. Deixa minha mãe saber disso. Não, porque eu reclamo pro banco, né? Quando tem tarifa eu reclamo. É porque eu elogio também, né? Mas eu mando cartinha. Se eu fui mal atendida numa fisioterapia que eu detestei, eu reclamo. Mas eu reclamo com jeito, né? Eu falo, ó, isso aqui não tá legal, dou exemplo, né? Então as pessoas acabam não reclamando. Eu não reclamo, mas também elogio. Mas o sorriso dela acaba quando o assunto é finanças. Na planilha do computador estão marcados todos os gastos. Ela vê que em julho, por exemplo, gastou R$ 92 com tarifas bancárias. Mas nesta lista aparecem outras 7 tarifas que o banco estava cobrando indevidamente, num total de R$ 192. Eu liguei no banco e, olha, reclamamos das tarifas. Ah, tá bom, a gente vai estornar, entendeu? Então estornou. As taxas bancárias aumentaram mais de 14% nos últimos 2 anos. Mais que o dobro da inflação no mesmo período. E o pior é que muita gente nem sabe o que está pagando. Eu já fui lá, já briguei porque estava muito alto, estava cobrando 140 e tantos reais. Eu falei, não quero, é muito caro. Aí eles me fizeram a 70 e poucos reais. Mas o senhor não sabe exatamente o que eles... Não sei o que cobra não sei. Mensalmente, você sabe o custo que você tem? Não parei ainda para calcular isso. Muita correria, mas deve ser um bocadinho. Às vezes reparo, mas eu não sei o que é que eles fazem, que botam um pano nas vistas da gente, que a gente acaba ignorando aquilo lá, né? Não costumo fazer isso, infelizmente. Os clientes de um banco têm direito todo mês a 10 folhas de cheque, 4 saques, 2 extratos dos últimos 30 dias e 2 transferências entre contas da própria instituição. Tudo isso de graça. De acordo com as regras, todo banco deve oferecer para o cliente 4 tipos de pacotes diferentes, do mais barato ao mais caro. Mas o valor desse serviço, quem vai determinar é o próprio banco. Por isso é importante o consumidor ficar atento. Uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo mostra que o preço pode variar em mais de 30% de uma instituição para outra. Esse economista afirma que muita gente não gosta de fechar a conta e abrir em outro banco. Mais um motivo para ninguém acabar com as cobranças abusivas ou indevidas. Em resumo, as pessoas não trocam de banco como trocam de camisa. Isso vai fazer com que tenha uma pressão competitiva muito menor entre bancos do que tem em outros setores, né? E por conta disso, eles têm uma liberdade para impor tarifas mais altas e o correntista continua pagando.
A Edna, que analisa cada linha do extrato bancário, identificou essas cobranças indevidas. Às vezes você pede, mesmo comigo, eu peço assim, olha, eu não quero o meu consórcio em débito automático. Aí chega em débito automático, aí eu mando mensagem, né? Olha, tá no débito automático, eu vou tirar. E vem de novo no débito automático, quer dizer, parece que tá falando com a porta, né? E isso porque a gente tem uma condição privilegiada, imagina quem não tem. Então, eu acho que o banco tem que ser muito, muito atento ao cliente, porque é o que eu falo para minha equipe, quem paga o teu salário não sou eu, quem paga o salário é o cliente. Então, no banco eu sou cliente. Então tem que ser tapete vermelho mesmo, independente do teu saldo bancário, porque senão eles vão perder cliente, principalmente com toda a internet que está aí, os bancos, sabe, que não cobram mais tarifas, né? Você sabe muito bem. Então, tem que ficar ligado. E de um em um é aquela história, né? De grão em grão, galinha enche o papo, né? E às vezes enche o papo do banqueiro, né? Então, você tem que ficar bem atento. Eu fico, pelo menos, né? O IDEC lembra que em caso de cobrança indevida ou abusiva, o banco é obrigado a devolver o dinheiro. Mas o cliente deve ficar atento ao pacote de serviços básicos que é oferecido e contratar apenas o que atende à sua necessidade. A oferta do pacote não é uma obrigatoriedade. O banco não pode impor ao consumidor que ele contrate um pacote de serviços para manter a movimentação da conta. Para se livrar dessas taxas explícitas ou ocultas, um número cada vez maior de clientes tem aderido aos bancos digitais. Como tudo é via internet, não tem custo. E, como consequência, tarifas. Há um ganho financeiro em termos de taxas. As taxas ou são menores ou são extinguidas. Porque exatamente você não tem que pagar essa estrutura, que é uma estrutura cara, né? E existem outros mecanismos que funcionam melhor, tanto em questão de cartão de crédito como de taxa de transação. Mas quem continua no banco físico deve prestar atenção à dica da Edna. É bom ficar atento. Algumas taxas podem parecer até insignificantes, mas se somar centavo por centavo, a gente fica surpreso com o resultado dessa conta. Parece até que eu tenho muito tempo, mas se você for, às vezes você perde tanto tempo vendo coisas na internet que não tem nada a ver, então você se preocupa um pouco mais com o seu dinheiro, né? Porque dinheiro não cai do céu. Em nota, a Febraban disse que os bancos seguem estritamente as regulamentações do Banco Central no que se refere às cobranças que podem ou não ser feitas e que cada instituição determina os preços de acordo com a sua estratégia comercial. E veja a seguir, a ciência faz novas descobertas sobre o autismo. E ainda, morre aos 76 anos Aretha Franklin, a rainha do soul. A ciência deu mais um passo para descobrir o que provoca o autismo. Uma informação fundamental para caminhar no rumo da prevenção de uma doença para a qual os cientistas buscam respostas há 75 anos. Num laboratório da USP, a Universidade de São Paulo, uma equipe de pesquisadoras e especialistas estuda a fundo as mutações genéticas do autismo. Nos últimos anos, elas tentam desvendar a origem da doença. As pesquisas começaram de uma forma inusitada, pelos dentes de leite. Nós recolhemos dente de leite de crianças que têm autismo, né? Então quando o dentinho cai, eles doam o dente de leite para o projeto, né? Para a fada do dente, então esse dentinho vem para cá e a partir desse dentinho a gente consegue estabelecer o que a gente chama de cultura de células, né? E a partir dessa cultura de células a gente consegue produzir células do sistema nervoso dessas crianças. O autismo foi descoberto em 1943 nos Estados Unidos. De lá para cá, a ciência caminhou e descobriu que nenhum autista é idêntico. Quando as pessoas pegam uma gripe que está circulando aí na população, nem todo mundo tem o mesmo quadro clínico grave, né? Tem umas pessoas que nem ficam doentes. Isso por quê? Porque a nossa genética é diferente e a gente responde a esses agressores do ambiente de uma forma diferente. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a qualidade de vida da pessoa. Não existem testes sanguíneos para identificar o autismo. A observação do comportamento e desenvolvimento é essencial para fechar o diagnóstico. No autismo, as crianças apresentam dificuldades da comunicação social e a presença de comportamentos restritos e estereotipados. O que os pais podem observar nos primeiros anos de vida? Essa criança não mantém o contato ocular, não faz as trocas interativas da comunicação, não aponta, não tem essa troca de sorrisos, geralmente podem não atender ao chamado pelo nome.
E as brincadeiras, elas podem ser muito repetitivas e de uma maneira pouco funcional. Por exemplo, como brincar com parte de um objeto, por exemplo. Vamos imaginar que cada indivíduo é uma maçã. Até hoje, laboratórios do mundo todo estudaram as causas do autismo, investigando apenas 1% do nosso corpo, a parte responsável pela produção dos nutrientes. O que está se fazendo agora é o estudo dos outros 99%, a parte que controla esses nutrientes. Na Califórnia, Estados Unidos, o brasileiro Alisson Moultrie descobriu que tanto os genes quanto os elementos do DNA contribuem para o desenvolvimento do autismo. Um importante passo num caminho muito longo a ser seguido. Mas a resposta do porquê está cada dia mais perto. Cada vez tem aumentado mais esse conhecimento. E uma vez que se tem esse conhecimento, é possível até novas estratégias para evitar que tenha, por exemplo, um indivíduo acometido com autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 2 milhões de pessoas têm autismo no Brasil. O Victor está na estatística. Eu falei, cara, então eu tenho uma notícia, o Victor tem autismo. Ele falou, o quê? Eu falei, o Victor é autista. E aí eu e meu marido, a gente ficou com aquela cara e falou, como assim, meu, do que você tá falando, que é autista? Eu falei, aí, vamos lá, agora senta, vamos conversar, vamos lá no computador. Eu entrei no site da associação, né? E aí a gente começou a entender que tinha todo um universo assim, mas a gente não teve muita, muita noção naquele momento o que significava mesmo tudo aquilo, né? Hoje os médicos fecham o diagnóstico médico na maioria das vezes quando a criança completa 2 anos de idade. Isso se os pais procuram ajuda o quanto antes. Levou 1 ano e meio para a gente ter o diagnóstico. Então, até eu ter o diagnóstico do médico, ou no caso que foi da médica em si, muita água rolou. A gente foi pesquisar, foi estudar, porque no momento que a gente entendeu que ele tinha autismo, a gente falou, beleza, então tá, o que a gente tem que fazer? Aí a gente foi procurar informação. A gente tinha pouquíssimos artigos em português, né? Eu tô falando parece bobagem, mas é mais de uma década já. Né? E o mundo mudou e a informação mudou de mais de 10 anos para cá. O governo italiano declarou guerra à empresa que administra a rodovia em que uma ponte desabou na quarta-feira na cidade de Gênova, ao mesmo tempo que o grupo tenta se defender, mas vê suas ações em queda na bolsa. O governo italiano declarou guerra à empresa que administrava a rodovia do viaduto que desabou em Gênova. O executivo quer revogar o contrato de concessão do trecho em que ficava a ponte com a empresa Autostrade, uma subsidiária do grupo Atlantia, controlada pela família Benetton. Os lobistas neste país sabem que se eles trabalham com o governo italiano e não respeitam as regras, as concessões serão revogadas. O chefe de governo Giuseppe Conte anunciou na quinta-feira 38 mortos e 16 feridos. 9 estão em estado grave. As ações da Atlantia no mercado de Milão despencaram na quinta-feira. O grupo respondeu que o anúncio do governo foi feito na ausência de qualquer certeza sobre as causas reais da tragédia e garantiu trabalhar com afinco na reconstrução da ponte, uma obra que deve ser concluída em 5 meses, assim que o local for liberado. De acordo com a imprensa italiana, citando fontes financeiras, o Estado pode ser forçado a pagar bilhões de euros de compensação pela revogação da concessão. Conte declarou estado de emergência na cidade por 12 meses e estabeleceu um fundo de 5 milhões de euros para dar assistência às mais de 630 pessoas que tiveram suas casas condenadas. O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira que todos amavam Aretha Franklin, uma mulher especial, e enviou condolências à família da cantora em Detroit. A Igreja Batista, onde a Rainha do Soul cresceu, virou ponto de homenagens. Foi na igreja de New Bethel, em Detroit, que Aretha Franklin cresceu cantando gospel. O local virou um ponto de homenagens à Rainha do Soul, que morreu nesta quinta-feira aos 76 anos devido a um câncer de pâncreas. Balões e até ursos de pelúcia foram colocados na entrada da igreja e em postes na rua que leva o nome da artista. O reverendo Jesse Jackson, líder americano de direitos civis, era amigo da cantora desde a adolescência e conta que se despediu pessoalmente dela. Jackson disse que a igreja é a base da comunidade em que Aretha cresceu e, segundo ele, a artista sempre se manteve perto de suas raízes.
Em Washington, o presidente americano Donald Trump abriu uma reunião falando sobre a rainha do soul. Ela trouxe alegria a milhões de vidas e seu legado extraordinário vai prosperar e inspirar várias gerações no futuro. Ela recebeu um grande dom de Deus, sua voz, e ela a usou bem. As pessoas amavam Aretha. Era uma mulher especial e quero enviar meus melhores votos e minhas condolências à sua família. O ex-presidente Barack Obama prestou um tributo à cantora em um comunicado, elogiando o que chamou de musicalidade inigualável. Segundo ele, toda vez que Aretha cantava, todos eram agraciados com um vislumbre do divino. E veja a seguir. Número de brasileiros que desistiram de procurar emprego bate recorde. E ainda, o ministro Raul Jungmann diz que a Polícia do Rio não quis ajuda da Polícia Federal no caso Marielle. A Polícia Federal prendeu hoje o banqueiro Edson Figueiredo Menezes em nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O executivo é investigado pelo pagamento de propina para a contratação do Banco Prosper no processo de leilão do Banco do Estado do Rio. A Operação Golias investiga uma parceria do Banco Prosper com a Fundação Getúlio Vargas. A FGV foi contratada pelo governo fluminense em 2006 para avaliar o valor de mercado do Banco do Estado do Rio de Janeiro e subcontratou o Prosper para esse serviço. 5 anos depois, já no governo Sérgio Cabral, o Banco Estadual foi vendido. Em delação, Carlos Miranda, operador do ex-governador Sérgio Cabral, disse que Edson Menezes, banqueiro do Prosper e ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio, teria recebido 50% do que a FGV faturou com a negociação, aproximadamente 15 milhões de reais. Desse valor, 6 milhões seria propina a Cabral, mas apenas 1.200.000 reais foram repassados em espécie. A diferença foi paga ao ex-governador em garrafas de vinho, cada uma avaliada em mais de $1.000. Além da prisão preventiva do banqueiro, a Justiça também autorizou buscas e apreensões em 6 endereços ligados a ele. Em nota, a defesa de Edson Menezes afirmou que Carlos Miranda está mentindo e recebendo benefícios legais sem provar o que fala. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que ele nunca favoreceu ou participou de negociatas para beneficiar bancos, empresas ou instituições de qualquer natureza. A Fundação Getúlio Vargas confirmou a subcontratação do Banco Prosper para o processo de leilão do Berge, mas negou qualquer tipo de irregularidade. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recusou a oferta para que a Polícia Federal assumisse as investigações da morte da vereadora Marielle Franco. Jungmann fez a afirmação na reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública, em Salvador. O ministro falou sobre o novo sistema de segurança pública criada pelo governo federal e destacou que os estados terão acesso a uma linha de financiamento para combater o crime organizado. Temos recursos que, através da medida provisória 846, virão das loterias que são administradas pela Caixa. Isso deve gerar ainda esse ano R$1 bilhão e nos próximos anos, 3, 4 anos, chegar a 4 bilhões. Além disso, nós temos os recursos que vêm do Fundo Penitenciário Nacional, que permite que você construa unidades prisionais, e nós estamos lutando por mais recursos ainda para poder distribuir com os estados, inclusive com a Bahia, que a nossa intenção é procurar apoiar os esforços feitos pela segurança na Bahia e nos demais estados com esses recursos que antes nunca tivemos. Raul Jungmann também revelou que a Polícia Federal não vai assumir as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro não aceitou a participação da PF no caso. A vereadora e o motorista foram assassinados em março deste ano. Nesta quinta-feira, o crime completou 155 dias. As investigações seguem sigilosas.
A resposta que eu obtive foi que não era necessário, que eles davam conta. Então, nós estamos, apesar de oferecer à Polícia Federal, que é uma das melhores polícias do mundo de investigação, mas houve um entendimento do Rio de Janeiro que não era necessário. Então, nós estamos fora do caso Marielle. O número de brasileiros que desistiram de procurar emprego bateu recorde. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Segundo o IBGE, milhões de pessoas trabalham menos do que gostariam. Saíram do mercado por algum motivo pessoal ou familiar, ou simplesmente desistiram de procurar alguma ocupação. Esse grupo é classificado pelo Instituto como desalentados. E o número de brasileiros nessa situação bateu recorde e atingiu 4.800.000 no segundo trimestre desse ano. 203 mil pessoas a mais em relação aos primeiros 3 meses. Ainda segundo o levantamento, desde o início da crise econômica em 2014, o número de pessoas procurando emprego há mais de 2 anos aumentou 162%. Além disso tudo, o IBGE também revelou que 27 milhões de trabalhadores estão subutilizados, o que representa 24% da força de trabalho. A Petrobras está respirando aliviada. A estatal conseguiu uma vitória no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em um processo movido pela Receita Federal que cobrava pouco mais de 8 bilhões de reais. O fisco estava questionando uma diferença de impostos referentes ao ano de 2011. Mas o CARF deu ganho de causa para a empresa. Em tese, a Receita Federal ainda pode recorrer, mas em nota, o órgão do governo informou que não deve apresentar um recurso. Segundo uma consultoria especializada no mercado financeiro, as 308 empresas com ações negociadas na Bolsa Brasileira lucraram juntas 39 bilhões de reais no segundo trimestre. O valor representa uma alta de 76% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas a Petrobras responde por 10 bilhões desse valor. Dos 26 setores avaliados, 6 tiveram prejuízo. O de papel e celulose registrou o pior resultado, com um prejuízo de 3 bilhões de reais. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,12% e encerrou o dia cotada a R$ 3,905 na venda. E você que está em casa, acompanhe daqui a pouco. O Tribunal do Rio de Janeiro suspende leilão das distribuidoras da Eletrobras. E ainda, destaque no mercado pet, hotéis para cachorro fazem sucesso com os clientes. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro suspendeu nesta quinta-feira o leilão das distribuidoras da Eletrobras no norte e no nordeste do país. A liminar atende uma ação movida por sindicatos do setor, que pedem um estudo de impacto trabalhista com a venda das companhias. A Justiça já havia suspendido o leilão no final de junho, mas a decisão foi cassada pelo presidente do TRT. Os advogados dos sindicatos então recorreram ao órgão especial e a votação teve divergência. 11 desembargadores decidiram pela nova suspensão do leilão e 3 foram contra. A Eletrobras colocou à venda 6 distribuidoras, sendo que a Cepisa do Piauí já foi vendida para a Equatorial Energia. Segundo advogados dos sindicatos, até mesmo a venda da Cepisa pode ser afetada pela nova decisão. O leilão das outras 4 empresas do Amazonas, Roraima, Rondônia e do Acre estava marcado para o dia 30 de agosto. Há ainda o caso da Companhia de Alagoas. A venda está travada por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. A Petrobras ainda não se manifestou sobre a nova derrota na Justiça do Rio de Janeiro. Existem mais lares no país que têm um animal de estimação do que crianças, de acordo com o levantamento do IBGE. E os pets são cada vez mais tratados como membros da família. Um carinho que não tem preço e movimenta um grande mercado de produtos e serviços. No interior de São Paulo, funciona um hotel para cachorros que conta até com uma suíte de luxo equipada com câmeras. O dono pode deixar o cachorrinho lá e acompanhar a rotina dele pela internet.
lugar é grande para cachorro. Aliás, para muitos cachorros. São impressionantes 60 mil metros quadrados, onde eles podem correr, pular, brincar. Esse é um hotel exclusivo para cães. O estabelecimento funciona na cidade de Itu, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista, e conta com uma moderna estrutura para receber os hóspedes, que inclui piscinas, áreas de treinamento e diversão, veterinário e um tratador disponível 24 horas por dia. E tem acomodação para todo tipo de cão. Os animais são separados por tamanho. Nessa ala ficam os maiores e nessa outra os menores. E nesse espaço aqui ficam as chamadas suítes VIPs. Eu vou mostrar agora como elas são. Primeiro a gente vai entrar aqui, ó. E logo na frente a gente pode perceber um quintal espaçoso, bastante espaçoso e gramado, onde o cão pode ficar, pode se divertir, enfim, pode brincar aqui. E outra coisa que chama atenção é a aparência. A gente pode ver que parece mesmo uma casa. E esse é o objetivo, fazer com que o animal se sinta em casa, que ele não se sinta fora do ambiente dele. A gente pode ver que tem uma entrada pequena ali e tem a porta maior. Dentro é um espaço também grande, um espaço onde o cão pode ficar bem confortável. Mas o que mais chama atenção é o que eu vou mostrar agora. Fica aqui, ó, no canto da parede. Essa é uma câmera de segurança. E onde o dono estiver, ele pode acompanhar o dia a dia, saber como o cachorro dele está. É uma preocupação essa aclimatação do cachorro, porque o cachorro ele não sabe contar tempo igual a gente. Ele associa positivo ou negativo. Então, se para ele está positivo, 1, 2, 10 dias, está tudo ótimo. Se está negativo, 1 dia já pode ser uma coisa muito longa. Então, uma associação positiva do local é a primeira coisa que é necessária. O local é procurado principalmente por famílias que vão viajar em férias ou passar o fim de semana longe de casa e não tem com quem deixar o animal de estimação. Esse casal já é cliente do hotel há 4 anos. Ele diz que o cão já se sente em casa aqui. E aqui a gente sai, viaja, deixa os animais aqui e na realidade eles não querem voltar para casa quando a gente retorna de viagem, né, para vir retirá-los aqui no clube de campo. Eles gostam tanto aqui que tem dificuldade até para voltar? Mais de uma vez nós tivemos dificuldade, eles não entraram dentro do carro. A gente abriu o porta-malas do carro para entrar no cômodo traseiro e elas realmente ficaram titubeando para entrar. Porque elas têm muita liberdade, têm muito carinho, não que a gente não dê em casa, mas é totalmente diferente. É como nós, né? Numa viagem normal, num lugar muito bom, a gente não quer saber de voltar. Um dos serviços que mais agrada os cães é o Agility, o esporte para cães. É cada vez maior o número de pessoas que procuram essa modalidade. O primeiro motivo é proporcionar para o animal qualidade de vida. Em segundo lugar, vem cuidar da própria saúde, já que o dono tem que se exercitar junto com o cão. E em terceiro, melhorar a parceria entre homem e animal, já que eles têm que fazer tudo juntos e o cão fica mais obediente. As vantagens são inúmeras. Para a gente, que acaba tendo uma atividade física, que é super importante, uma atividade física para o cachorro também, que isso também é super importante. E além de tudo isso, isso acaba estreitando, afinando o relacionamento. Você consegue ter mais controle do seu cachorro, não só dentro das pistas, como fora dela também. Ele fica mais disciplinado, mais obediente? Sim, fica mais disciplinado, quer ficar mais perto e na verdade ele fica com mais vontade de estar próximo para executar novos exercícios. E basta ver um pouco do treinamento para entender aquela velha frase: esse é mesmo o melhor amigo do homem. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, fique na paz. Tchau.